Pessoal, a gente segue falando aqui ainda dessa semana, né, de descanso, de folga e o clima não está, complicado entre os brothers, né, Baú? A gente viu lá o nosso querido Pedro Lourenço com o nosso querido, Leonardo Jardim, depois de 4 meses de trabalho aí, eh, tem gente que vê problema, viu, Baú? Eu não consigo entender. Tem gente que vê problema ainda em uma boa relação do Jardim com do Jardim com o Pedro. E aproveitando para falar um pouco dessa relação, como é que você entende que fica a relação também eh, do Cruzeiro neste novo formato, pelo menos de uma maneira oficial agora, o departamento de futebol tem um novo formato, né? E o que tudo indica é que o Pelaipe acabou ganhando força. Detalhe, isso já acontecia, mas nessa semana tivemos a oficialização, a saída de fato do Alexandre Matos. Você vê problema nessa relação mais próxima do Jardim com Pedro Lourenço? E se te preocupa, a mim não preocupa, viu, Baú? Já falando, porque a coisa segue exatamente como estava. O Matos, ele era, bem dizer, só um corpo presente na Toca da Raposa 2. E isso não é faltar com respeito. Eu vejo muita gente falando: precisamos ir atrás de um CEO, de alguém experiente nas contratações. Pô, o Pelaipe, ele tem praticamente a idade do mestre ancião, 243 anos, e só de futebol tem uns 80, Baú. Com certeza. Cara, eu vejo essa proximidade assim, é uma coisa muito do Pedrinho, né? Ele é um cara que ele transmite pra gente que quando ele gosta muito, e quando ele não gosta, não tem jeito, né? É bem mineiro mesmo, aquela coisa assim, vamos lá em casa tomar um café, e é um convite sério mesmo, não é um convite da boca para fora, né? Então, assim, eu acho que essa dupla funcionando muito bem, né? O Leonardo Jardim como treinador, e ele como dono ali, se eles estiverem conversando a mesma língua, o Cruzeiro tem muito a ganhar com isso, né? Porque é raro, né, a gente ver uma relação assim tão próxima, né? Porque geralmente você tem aquela coisa de separar ali, mas eu vejo como uma coisa positiva, até porque eles têm negócios em comum também, né? A gente sabe que uma das condições dele ter vindo para o Cruzeiro foi que o vinho dele, o azeite lá, entrasse no mercado brasileiro através dos supermercados BH, então ali também tem, além do Cruzeiro, tem outras coisas que estão sendo discutidas ali, e cara, eu tô cada dia mais crente de que Leonardo Jardim vai ser um cara que vai ficar no Cruzeiro muitos anos, cara, muitos, muitos anos, porque ele ele tá se sentindo muito em casa, apesar dele ter falado lá com o Abel Ferreira, né, que não sei como é que você aguenta isso aqui, em 3 meses parece que eu já vivi 3 anos, mas eu acho que faz muito parte do contexto negativo que ele entrou no Cruzeiro, né, uma turbulência, então quando as coisas começam a dar certo, a tendência é de que fique mais leve, né, mas as coisas fluam de uma maneira muito mais propícia, né, para eles, então eu vejo ele aí tendo a chave do departamento de futebol do Cruzeiro aí durante muitos anos, e o Pedrinho tem o dinheiro, né? E ele tem e ele é um cara consciente também, ele não é um cara que é gastador, né? Igual, por exemplo, São Paulo. São Paulo toda semana necessita de 3 reforços mais, e não é e o Jardim, não, me dá um Wanderson aí, e é isso aí mesmo, vamos para cima. Então, eu vejo que pode dar muito certo aí essa combinação. E aí, Edgar? Bom, eu estou de acordo com o que o Baú falou. Eu acho que a estrutura do futebol do Cruzeiro hoje, pensando assim em gestão de vestiário, gestão de grupo, eu acho que nas mãos do Jardim e do Pelaipe, que, como você mesmo falou, né, Valor, é um profissional muito experiente, né? Teve uma passagem longa pelo Grêmio, teve uma passagem vencedora pelo Flamengo, que foi aquele ano de 2019 ali, que não tem nem o que falar daquele ano do Flamengo, né? Então, assim, é um profissional experiente no futebol. E eu acho que a maior questão diz respeito às contratações. Como é que o Pedro Júnior vai lidar com esse mercado, não sendo um profissional ali que vem do ramo do futebol? E eu acho que tudo vai passar pelo Cruzeiro
reestruturar, né, como o Jardim já mesmo falou, o próprio Pedro Lourenço já falou isso em outros momentos, um departamento de scout e análise de mercado que vai conseguir prospectar esses nomes que o Cruzeiro precisa. Ou nem prospectar nomes diretamente, mas buscar características apontadas ali pelo Jardim, apontadas pela comissão técnica, para que a pesquisa de mercado ela seja mais assertiva pela diretoria de futebol e as contratações, consequentemente, também sejam mais assertivas. Porque a gente viu que, às vezes, chegaram nomes de alto renome, mas que o encaixe no time também não é tão simples. Cito o próprio Wallace, que tem uma carreira maravilhosa na Europa, que parece que tem a vontade de estar aqui no Cruzeiro, mas que mesmo melhorando fisicamente, o encaixe dele no time não tem sido tão simples. Então eu acho que um departamento com uma análise ali mais assertiva, pensando no que o Cruzeiro quer de time, no que o Cruzeiro quer de elenco, eu acho que vai facilitar essa busca de mercado, sem necessariamente a gente ter um diretor famosão, famoso por contratações, como o próprio Alexandre Matos, como citando aí o Marcos Braz do Flamengo, esses nomes aí mais robustos, né, digamos. Então, eu acho que se eu torço muito para que o Baú falou aconteça, né, do Jardim ficar aqui por algum tempo, que também essa troca de treinador constante, isso desgasta o torcedor, então tomara que fique anos por aqui, porque tem se mostrado aí um cara fantástico, e eu acho que isso vai potencializar, porque ele vai passar cada vez mais a saber o que ele quer, saber o que tem que entrar no elenco, o que tem que sair. Então, eu acho que a perspectiva é bacana, principalmente pelo fato de a gente estar vendo ali que está havendo uma movimentação de reformulação, de melhoria desse departamento aí de scout e análise de mercado do clube. Pode seguir, Vandeco. Vamos lá, primeiro vida longa e é o Pedrinho, né? Porque a gente já tem ouvido durante a semana alguns jornalistas esportivos de outras praças já, né, cogitando outras situações, abreviando talvez aí a vida do nosso mandatário. Vida longa ao Pedrinho, né? Que situação mais canalha e deselegante, né? E dito isso, eu penso, assim como os colegas, e que essa passagem do Jardim pelo Cruzeiro seja longa, que o Pedrinho consiga, com muitas viagens, inclusive, para descanso do Mister, fazer com que ele realmente fique por mais temporadas aqui no Cruzeiro, porque o Pedrinho já percebeu o que nós também, torcedores, estamos percebendo, que é o seguinte: o resultado desportivo, é claro que ele vai ser sempre o mais importante, mas eu acredito que, mesmo nesse curto espaço de tempo, o Português já deixou uma mensagem que quero que ela sirva e fique para sempre no Cruzeiro, que a passagem dele seja impactante de tal forma que, mesmo a partir do momento em que ele sair, ele deixe no Pedro Júnior e, enfim, no proprietário do Cruzeiro, que é o Pedro Lourenço, esse caminho de um futebol sério, moderno, de contratações que realmente, como disse o Edgar, venham a suprir as necessidades do clube, contratações que venham a futuramente dar retorno financeiro também para o clube, e demonstrando que, na verdade, ele e Matos eram tal qual água e óleo, né? Pensamentos totalmente distintos. O Matos, aquele dirigente que buscava contratações de impacto midiáticas, e foi importante também, teve muitas contratações aí que deram certo, a gente não pode negar, mas que o Jardim, eu acredito que ele vai deixar essa marca no Cruzeiro, que mesmo quando ele for embora, estes que vão ficar para sempre no clube, espero que tenham vida longa também, vão trazer esta filosofia que ele traz de fora e que a gente sabe que é o que funciona para o futebol. Porque o que a gente quer, na verdade, é o bem do Cruzeiro. Para o Cruzeiro estar bem, tem que ter o resultado desportivo, mas tem que ter aí uma série de outras situações, né, que faz com que o clube esteja cada vez maior.